Olá, seja bem-vindo ao mundo de regeneração. Sinta-se em casa, sinta-se no seu mundo. É um imenso prazer estar aqui com você, realizando a nossa leitura do livro Transição Planetária, de Divaldo Franco. E muito obrigada por você que apoia o nosso canal, se inscrevendo e ativando o sininho das notificações para ser avisado quando há as próximas leituras e os próximos vídeos. Isso é muito bacana, nós ficamos muito felizes. E hoje o capítulo 8. Quer ler o título aqui? O capítulo 8, Socorros Inesperados. Não só uma leitura, mas também um estudo, né? Sim. A gente não apenas lemos o livro, mas também fazemos reflexões. A cada partinha nós vamos parando e conversando a respeito do livro e aprendendo, estudando bastante, né? Estamos aprendendo aqui junto com você. Sim, com certeza. Pode continuar então. Capítulo 8. Bom, nós lembrando que esse livro, né, está aqui nesse ponto na parte da narrativa em que os espíritos de uma colônia socorrista vão em auxílio aos desencarnados pelo tsunami na Indonésia. Sim. Começando. O incidente inesperado colheu-nos de surpresa, que certamente não fora para o nosso mentor em razão da sua admirável faculdade premonitória. Investido de uma tarefa de tal envergadura, somente a pouco e pouco ia se desvelando em relação ao nosso grupo. A informação sobre a solicitação dos guias da Indonésia, pedindo auxílio espiritual às comunidades do além, também soou de forma agradável e iluminativa. Como realmente não existe o acaso, todos os labores edificantes são pré-organizados, estudados com cuidados, examinadas as possibilidades de êxito ou de fracasso. E quando começam, o plano avança com segurança e metas bem definidas. Então todo esse apoio não era assim ao acaso, né? Sim. A espiritualidade regional com a espiritualidade da colônia socorrista estavam ali trabalhando juntos, muito bem organizados e planejando os passos, mesmo antes do tsunami acontecer. Sim, é como a gente viu no começo, né, do livro, né? Desde o começo, antes de acontecer, eles já sabiam, né, que ia ter que fazer essa ajuda. Realmente, recordava-me de quando soaram as cornetas em nossa colônia, naquela manhã de 6 de dezembro, e todos nos recolhemos à oração, porque de imediato o nosso serviço de comunicações informou-nos sobre a grande tragédia, facultando-nos acompanhar os infaustos acontecimentos. Ignorava, porém, os cuidados estabelecidos pelos mentores e a solicitação de ajuda solidária no mundo espiritual. Comovido ante a sabedoria divina e o intercâmbio que existe em toda parte, em nome da solidariedade universal, pus-me a observar os espíritos aflitos que se deixaram cooptar pela palavra sábia do orientador, ansiando pela própria renovação, e agora dependiam dos esforços do nosso grupo. No capítulo anterior, eles foram ameaçados por alguns espíritos que estavam ali se dizendo donos da região e chamando-os de invasores. E aí eles explicaram que estavam em missão de socorro e os convidaram a se transformar, a se juntar a eles, ofereceram socorro também a esses irmãos que na verdade estavam ali há séculos sofrendo, achando que tinham que defender aquela região ainda presos à matéria, às ideias de territórios materialistas, divisões políticas, enfim, em uma guerra ali territorialista de defesa. E os espíritos concordaram então em seguir, convencido pelos socorristas, e em seguir com eles, em aceitar esse socorro. Sim. Dr. White fora tomar providências com organizações especializadas na ajuda a esses arrependidos que se apresentavam assinalados por graves enfermidades psíquicas
e emocionais. Os corpos denotavam os sofrimentos experienciados pelos contínuos anos de martírio e dependência dos verdugos que os maltratavam, reduzindo-os à condição de escravos de suas paixões. E aqui corpos está destacado em itálico porque, na verdade, eles não tinham o corpo físico, né? Era um corpo mais sutil, denominado perispírito no espiritismo e corpo astral em outras filosofias. Então seria um invólucro do espírito mais sutil que ainda mantém a forma física normalmente da encarnação, da última encarnação que a pessoa teve. Por isso muitos videntes podem enxergar os espíritos dos falecidos, porque eles têm esse perispírito, que é um corpo astral, um corpo mais sutil. E esse perispírito, ele também pode ser machucado ali no astral por outros espíritos, no caso aqui, pelos espíritos que estavam fazendo eles ali de escravos, porque se achavam donos do lugar, né? Então, era como se fossem ali soldados defendendo aquela região, como se eles estivessem na matéria, como se fosse mesmo uma guerra. Agora que começavam a mudar de atitude mental, começaram a perceber o estado deplorável em que se encontravam, passando a sofrer os dardos utrizes das enfermidades que lhes haviam ceifado a existência física, assim como as marcas profundas dos distúrbios ocasionados pela insânia que se permitiam. Ademais, em razão do comportamento infeliz, cada perispírito assinalava os sentimentos utrizes antes vivenciados e agora exteriorizava-os em forma de úlceras pútridas, deformações e amputações de membros, que se encontravam envoltos em vibrações escuras de baixo teor. Olhando-os com misericórdia e carinho, constatávamos como somos o fruto daquilo que cultivamos mentalmente. Então, esses espíritos, ainda muito presos ao pensamento materialista, alguns aí, como vimos no capítulo passado, desde o século XVI, né, quando começaram as conquistas territorialistas, a invasão das colônias. Então eles estavam presos desde épocas remotas, algumas centenas, algumas dezenas de anos, e tudo isso aí eles estavam numa atitude mental de tanta guerra, de tanto distúrbio, que eles não conseguiam perceber a própria situação deplorável, né? Eles sofriam, mas eles não conseguiam entender que estavam ali há muito tempo deplorando esse perispírito, porque quanto mais tempo passa, o perispírito, dependendo da atitude mental do ser, pode sim se deteriorando, ficando machucado, né? Então aí que eles perdendo a sua forma mais humana, né? Até a gente comentou dos ovoides, de né? Muito tempo. Dependendo da vibração dele, né? Lógico. Então, quando eles retomaram essa atitude mental de aceitar ajuda, de querer melhorar, eles perceberam o tamanho da ajuda que eles precisavam, como eles estavam sofrendo. Se eles não percebessem isso, se eles continuassem nessas vibrações escuras de baixo teor, poderia sim, ao longo dos séculos, ir deteriorando tanto esse perispírito que a forma humana ela se decomporia, então ficando o que o Renato citou, né, o ovoide, que seria então aí já sem a forma humana, uma forma mesmo de nesse caso seria esférica, né? Por isso o nome ovoide. E todo um trabalho aí reencarnatório perdido, né, das encarnações todas que eles teriam que passar, teria que ser recomeçado tudo isso e não teriam mais a consciência nem humana, né? Seriam mesmo assim joguetes na mão aí de outros espíritos dominadores. Às vezes eles tentam até fazer a encarnação de seres assim ovoides, espíritos ovoides. Acontece inúmeros abortos até conseguir. Primeiro que ele não quer voltar, né? Ele não quer adquirir aquela forma de novo. E até conseguir voltar a forma dele de novo, como acontecendo inúmeros abortos também. Nossa. E ele mesmo não quer voltar novamente à vida terrena, né? Ter um corpo novamente, né? Tanto que ele perdeu aquela essência nele, né? Do amor, da compaixão, ele perde tudo isso daí. Ele é simplesmente um espírito no sofrimento. No sofrimento, isso. No sofrimento. E vive apenas ali no ódio, no sofrimento. E sendo usado
por outros, né? Sim. Sendo dominados por outros. Reunidos em uma faixa especial, a fim de que não se misturassem aos demais que estavam despertando do torpor da desencarnação, né? Ou seja, aqueles desencarnados no tsunami, que era mais recente, choravam uns, outros permaneciam hebetados, diversos apresentando-se enlouquecidos, formando uma hoste de desditosos que rebocavam nas aflições inomináveis que os mortificavam. Então teve que fazer um grupinho separado aí desses espíritos mais antigos para tratá-los, né, separadamente dos que tinham desencarnado pelo tsunami e que muitos ainda estavam ali muito perto da órbita terrestre em sofrimento, necessitando de um socorro diferenciado. Isso. Bailavam na minha mente algumas interrogações a respeito do diálogo mantido pelo Dr. White e a legião de agressivos. Ao primeiro ensejo, indaguei ao gentil orientador. Tendo-se em mente que os indigitados irmãos que vieram agredir-nos estavam estruturados na linguagem nacional, não entendendo outro idioma, como foi possível travar-se o diálogo vigoroso que tivéramos ocasião de ouvir? Então aqui o Manuel Filomeno ele estava preocupado com o idioma, ele queria saber como que aqueles espíritos tão antigos naquela pátria conseguiram entender o idioma do Dr. White. Sem demonstrar enfado, o querido amigo explicou-nos. Utilizei-me da onda mental, sem a sua verbalização em palavras. Em face das circunstâncias e do pensamento que a elaborava, os irmãos aflitos escutavam, né, entre aspas, na sua língua de comunicação habitual, por estarmos vibrando na mesma faixa de pensamento. Por outro lado, os amigos do nosso grupo, por sua vez, ouviam o diálogo no idioma com o qual nos comunicamos, qual ocorre em nossos contatos íntimos. Constituindo um grupo de espíritos procedentes de países diferentes, a nossa comunicação é mental, sem a necessidade da expressão oral, formulada nos padrões de cada idioma. Então, eles não precisavam de palavras, né? Só de um impulso mental. Entendia na língua deles. Sim, o entendimento de cada um traduzia para a sua língua, mas o Dr. White ele não estava colocando em palavras de idioma nenhum, ele estava colocando em impulso, em força mental, em sentimento, e como vimos no capítulo passado, na linguagem do amor. Sim. A linguagem do universo é o pensamento que modula as expressões de acordo com a captação de cada ouvinte. Essa tarefa de interpretação da linguagem é característica do perispírito, que armazena as matrizes idiomáticas dos países por onde transitamos nas diversas existências corporais. Mesmo quando estamos diante daqueles que procedem de regiões pelas quais não passamos no percurso das reencarnações, a sua mente capta a onda emitida e a decodifica. Tudo ocorre com automatismo e naturalidade, sem que haja esforço de quem quer que seja. Nada obstante, quando ocorre uma sintonia por ideias, interesses ou anelos, o fenômeno se torna mais eficiente e mais rápido. Ou seja, naquilo que você coloca a sua atenção aonde sua mente vai se voltar, é o que você vai entender. Então isso é até um alerta para nós, né? Cuidado com o lado com que nós voltamos o nosso pensamento. O nosso pensamento viaja rápido, né? A nossa atenção, na verdade, não precisa nem ser pensamentos em palavras, mas o nosso foco de atenção, para onde voltamos, né? Isso. Na discussão que travamos com o chefe da Grey Rebelde, usamos as formulações da língua inglesa, que eram captadas no indonésio, no português, no filipino, portanto, igualmente pelo nosso grupo de cooperadores procedentes dos países que se comunicam nesses idiomas. Depois de uma breve pausa, concluiu: imaginemos uma orquestração sinfônica que nos alcança os ouvidos, acompanhada por um coral que se expressa em determinado idioma.
e constataremos que registramos a música e as vozes, penetrando no seu conteúdo, embora sem compreender as palavras que os cantores enunciam. O importante são o conjunto melódico, a emoção que nos desperta, a alegria que nos invade e o imenso bem-estar defluente do seu efeito musical. O momento não permitia ampliação do diálogo, porque naquele instante havia parado, a regular distância, um veículo do qual saltaram alguns lidadores do bem, que se aproximaram, apresentando-se ao Dr. White. Interessante, um veículo, né? Eles utilizam também de veículos. Tratava-se da ajuda solicitada aos responsáveis pelo acolhimento e cuidados em relação aos irmãos arrependidos que se haviam proposto renovação e entendimento. Então olha só, foi o socorro àqueles espíritos antigos do lugar que chegou. Certo. Diversos desses operários da caridade adentraram-se em nosso campo de socorro e passaram a assistir os sofredores, conduzindo-os um a um ao transporte que pairava no ar. Olha, o veículo ele ficava pairando no ar, a 1 metro mais ou menos, acima do solo. Alguns se movimentavam com dificuldade, embora a assistência recebida logo sendo acomodados num total de 80. Então couberam 80 espíritos ali a serem socorridos. Nossa, é o tamanho de uns 2 ônibus, né? Sim, sim. O responsável pela condução agradeceu ao nosso mentor e de imediato a nave decolou com velocidade, seguindo o roteiro estabelecido. Que legal. Lembra muito... Hoje em dia já era pra gente ter isso aí, na verdade, né? Como eu já comentei aqui do Nikola Tesla já num dos vídeos, que era pra gente ter, né? Esse tipo de veículo anti-gravidades, né? E seria esse tipo de veículo, que interessante. Veículos que flutuam, que voam a velocidades incríveis, lembra muito os OVNIs que a gente vê hoje em dia, né? O Nikola Tesla era um cientista que tinha esse projeto? Tinha inúmeros projetos desses, mas nunca foi colocado em prática, porque depois que ele morreu, milhares de patentes, milhares de projetos dele foi recolhido pelo governo americano e hoje em dia que está se aparecendo, que interessante, né? Aparece nos Estados Unidos a empresa Tesla com projetos de avião, de carros elétricos, bateria infinita e por aí vai, né? Interessante, né? Da onde será que veio, né, esse conhecimento deles? E logicamente veio dos projetos de Tesla que foi confiscado na época, né? Pois é. Sentia-me edificado ante a misericórdia divina, que luz para todos, sempre ao alcance de quem deseja receber. Ao meu lado, o amigo Ivon Costa considerou a sabedoria divina e a constituição do amor vibrante em toda parte, como sua mais bela manifestação. Menos de 2 horas antes, aqueles irmãos recolhidos acreditavam-se pertencentes ao submundo infeliz da erraticidade inferior. Erraticidade é quando o espírito ele está perdido no mundo, né? Ele está errando, ele está vagando, lutando contra as leis soberanas, embora a elas submetidos, enquanto que agora rumavam na direção da felicidade que haviam desdenhado por décadas de loucura e de ignorância. Simultaneamente, os irmãos recém-despertos pela nossa atividade encontravam-se em área próxima, sobre um gramado verdejante, e podiam desfrutar da claridade do dia que lhes chegava tênue, embora a sombra predominante próxima dali. Por sua vez, eram recambiados para a colônia de refazimento, graças à abnegação de inúmeros servidores polinésios, alguns procedentes de ilhas remotas, que eram tidos como primitivos. Então esses estavam socorrendo os espíritos desencarnados pelo tsunami. Sim. Generosos e ingênuos, dedicavam-se com alegria infantil ao socorro dos nossos irmãos vitimados, entoando algumas das canções sentimentais das terras que habitaram antes da desencarnação, vestidos com simplicidade e usando barretes coloridos. As suas roupas davam-lhes uma beleza singela e harmoniosa. Pequenos tremores ainda aconteciam sob as águas profundas do Oceano Índico, sem que novos danos ocorressem na superfície.
Dr. White convidou-nos ao retorno à nossa sede por algum tempo e, usando a volitação com todo o grupo, a volitação seria, né, o flutuar ali no ar, chegamos à comunidade que se encontrava em movimentação. Era mais um imenso hospital a céu aberto e com alguns pavilhões onde eram recolhidos os pacientes mais agitados do que um lugar de repouso. As vibrações ambientais eram benéficas, proporcionando o refazimento emocional que o desgaste natural na faixa em que estávamos laborando se fazia forte. Dirigimos-nos imediatamente ao núcleo de acolhimento que nos fora reservado, e após ouvirmos as recomendações do benfeitor, que nos recomendava 4 horas de revigoramento, de prece e de reflexão, liberou-nos para o repouso necessário. Posso só fazer uma correção rapidamente aqui? Sim. Assim, quando você comentou a respeito de erraticidade, não necessariamente o espírito está errando, tá? Assim, na visão espírita, erraticidade, na verdade, assim, é um estado em que o espírito se encontra entre 2 encarnações. Ah, sim. Na verdade, não que ele está errando. Aí, olha, depende do nível moral dele, se ele está no lado bom, mas eu vou... Não que ele esteja vagando, errando, não, no sentido de errando, vagando. Não. Essa palavra é até meio confusa, né? Não quer dizer errar, né? Errar nesse sentido quer dizer vagar, está andando por aí. Na verdade, é a transição, é quando você está entre uma vida e outra, você está aí no meio. Você está em erraticidade, você está entre 2 encarnações, entendeu? Erraticidade é simplesmente quando o espírito não está no corpo físico. Isso mesmo. Ele não está no corpo físico, resumidamente. Pode continuar. Ok, vamos lá. Encontrava-me comovido ante as messes de misericórdia com que me sentia agraciado, enquanto mourejava na terra, abraçando a doutrina dos espíritos, tentava compreender como seria a vida fora da vestimenta carnal, sem o conseguir em plenitude. Por mais que a imaginação procurasse encontrar parâmetros para facultar-me o entendimento, tudo quanto lograva conceber era muito pálido em relação à realidade na qual ora me encontrava. É muito difícil estar assim mergulhado no mundo dos efeitos, tentando entender as causas. Qual acontece com o conteúdo de qualquer natureza, que procura imaginar como será o continente que o aguarda. A única constatação somente é de que há vida em toda parte, movimento e ação, sendo a Terra uma pobre cópia daquele admirável mundo pulsante, permanente, de onde nos originávamos. Orei então em favor dos irmãos em processo de renovação, aqueles que se haviam rebelado contra os divinos códigos e se encontravam de volta como náufragos vencidos, sobrevivendo. Ao mesmo tempo, recordei-me dos outros, aqueles que se fixavam pela mente e pela conduta as vestes materiais que a morte ia consumindo e desejavam restaurar-lhes as funções, tombando em estados de loucura e de desânimo. Então aqui o Manuel Filomeno estava orando, né, enquanto repousava, refazia as energias. Olha que interessante, né? Os espíritos socorristas, eles têm um momento que eles repousam para refazer a energia que gastam aqui na Terra, auxiliando. E aqui, então diz que enquanto ele se refazia, ele orava pelos espíritos que aceitaram o socorro e também por aqueles que ainda estavam presos ao corpo físico, mesmo tendo desencarnado no tsunami, tentando reviver o corpo ali, aqueles que ainda não tinham percebido, né, que estavam já em outro plano, em um outro estado, não estavam mais no físico. Suave paz dominou-me, arrebatando-me pelo sono, facultando-me um sonho feliz em região de beleza, quase inimaginável. Então, olha só, ele dormiu ali, né? E sonhou mesmo em perispírito, né? Ali, sendo um socorrista espiritual. Ali, tudo eram sons e harmonias, nesse sonho dele. O vento que perpassava pelo arvoredo, as flores que desabrochavam, emitindo musicalidade especial, as mais diversas expressões da natureza em festa sonora, aves de plumagem inigualável, e os céus infinitamente azuis,
como se o zimbório fosse um grandioso recinto, no qual se movimentavam milhares de seres luminosos, em atividade ordenada e quase mágica. Emocionavam-me. Dá pra você ver como tem semelhança, né? O mundo espiritual, igual você falou, com o plano... Porque tá perto, na verdade, é assim, né? Perto do terreno, ele dormia, descansava. Tem casos até de espíritos que falam até que eles comem, né? Principalmente no começo, que eles desencarnam recente, né? Eles comem, também tem que descansar. Alimentos sutis Isso, também, alimentos outra sutis. matéria que não é a física. Isso. E essa descrição aqui do lugar que ele estava no sonho se assemelha muito às descrições da mãe de Chico Xavier no livro Cartas de uma Morta, de outros planetas que ela visitou, e também dos espíritos que deram comunicação na Revista Espírita de 1858 sobre Isso. Júpiter e outros mundos felizes. Sim. Automaticamente, acompanhei pequeno grupo que se dirigia a uma construção ultramoderna, de substância transparente, como a dos atuais edifícios das grandes cidades, porém mais delicada, e adentramo-nos num recinto que parecia um templo gótico, onde se celebrava uma solenidade religiosa. Destituída de qualquer simbolismo, a nave nua era revestida de vibrações sonoras e coloridas, filtradas por imensos vitrais que lhe davam uma beleza especial, singular. As pessoas encontravam-se reunidas com júbilo na face, quando passamos a escutar um ser angélico portador de grande beleza, que abordou um tema sobre a solidariedade universal. Ouvindo, embevecido, a musicalidade da sua voz, penetrava-me o espírito mais pela emoção do que pelas palavras articuladas, que me pareciam um canto sinfônico. Seria muito difícil traduzir tudo quando era exposto, porque o objetivo era introjetar nos ouvintes os sentimentos de amor profundo, em vez das expressões que se confundiam com a melodia ambiental. Encontrava-me deslumbrado quando suavemente retornei, despertando e mantendo as impressões incomparáveis daqueles momentos de desdobramento e visita a alguma região feliz, a que ainda não tivera acesso por falta de méritos compreensíveis. Então, olha só, foi um desdobramento. Ele realmente esteve, né, nesses lugares para se refazer, para receber essa energia de amor dos seres angélicos. Aqui mesmo, né, nós humanos aqui na Terra temos 7 corpos, né? São 7 corpos, então tem corpo mental, corpo búdico, tem vários nomes. Pode até fazer um vídeo mais pra frente explicando melhor. A filosofia oriental, sim, né, mas a gente nos faz ensina isso. Isso, a gente vai se desdobrando, né, em vários corpos. Amanhecia em nossa comunidade e com um coração pulsante de felicidade, busquei os demais amigos para as novas tarefas. Assim termina o capítulo 7. Ah, que legal. 8. Eu acho Capítulo que é 8 já. Socorros inesperados. O próximo capítulo, qual é o título do próximo capítulo? O pessoal já saber? No próximo vídeo, capítulo 9, Desafios Existenciais. Ah, e você que está gostando aí dos vídeos aí da leitura e estudo, né, do livro do Divaldo Franco, Transição Planetária, né, através do espírito de Filomeno, né, Manuel Filomeno de Miranda. Tenho certeza que vocês estão gostando, a gente está acompanhando os comentários. Quando o vídeo estreia, nós estamos sempre no chat durante a exibição do vídeo, né? Sempre estamos fazendo o possível para o vídeo estrear sempre às 11 horas. Por enquanto está dando certo. Estamos no chat com vocês durante a exibição, tá ok? Inscreva-se no canal, agora arruma 700 inscritos, obrigado. Ultrapassamos 600 inscritos e agora mais uma meta, arruma 700 inscritos. Então clique aí em inscreva-se e aperte também o sininho das notificações. Sempre que estrear um vídeo novo aqui, você vai receber as notificações quando o capítulo novo a gente for colocar ao ar, ou outras playlists, né? Outros vídeos também, né, Vanessa? Isso mesmo. Gratidão a todos. Até a próxima!